na hora eu não achei que ia dar tanta repercussão. Eu vi que tinha gente ofendida, tinha gente que tava se divertindo pra caramba. E eu sempre tive uma dificuldade com os líderes de TI em ter esse entendimento do negócio. E ele falou assim, a gente tem que ter cuidado que quando a gente trabalha muito tempo com esse contexto digital, tecnologia, etc., é muito fácil a gente cair no lado da arrogância e achar que sabe tudo. Entidades como a Caixa Econômica Federal deveriam pensar 2 vezes ao escolher quem os representa. Muito bem, meus amigos do PPT Não Compila, estamos aqui para mais um episódio e hoje é dia de subir para produção sem Gemude, Vitor. Ah, porra, mas isso é o que há de melhor no mundo. Sem compliance, subir errado mesmo, o importante é estar funcionando. Não tem porquê. Isso é inútil. Igual o Scrum Master. Hoje é dia de polêmica, a gente tá aqui brincando, mas a gente vai falar de um assunto muito sério, né? A gente teve algumas semanas atrás a declaração de um profissional de um banco grande aqui do Brasil, num evento da Febrabantec, né, Vitão? Algumas declarações que repercutiram muito aqui no nosso mercado, né? Sobre os processos de tecnologia, sobre os papéis de alguns profissionais. O vídeo vai estar aqui no nosso episódio, a gente vai passar daqui a pouco para quem não viu, ou que porventura queira relembrar esses momentos, mas hoje a gente vai discutir aqui os aspectos sobre essa declaração. Tem muita coisa ali, eu coloquei no meu LinkedIn, Vitão, que tem algumas coisas ali que precisam ser discutidas muito além do meme, muito além das emoções das produzidas. emoções, exatamente. Para falar disso aqui com a gente, Vitão, a gente conseguiu trazer um cara que estava lá e viu isso de camarote, de frente, assim, ó, de primeira pessoa. Alexandre Del Rey, que é fundador da i2AI, Exato. Associação Internacional de Inteligência Artificial. E estava lá no debate junto com o Sérgio Medeiros sobre transformação de negócios com AI, né? Novos modelos de negócio. Novos modelos de negócio. Obrigado e bem-vindo, cara, por vir aqui compartilhar essa experiência única com a gente. Prazer, Wellington, estar aqui. Tô contente aí de poder falar em primeira mão sobre esse evento aí que gerou tanta repercussão. Legal, obrigado. Eu não sei se o Ali é um privilegiado, mas deixa a outra palavra para depois. Daqui a alguns anos ele vai estar falando, cara, você lembra do dia que falaram isso que eu tava lá? Vai ser um marco estudado na literatura. Exatamente. Pode ser. Quem tá aqui também para compartilhar essas visões com a gente é meu amigo do nosso podcast Cormão, Renato Grau, do Trends News. Muito obrigado, El. É um prazer, já me sinto mais da casa. Eu não sei se eu sou agora do PPT Não Compila, do Trends News, tá tudo junto e misturado, mas é um prazerzaço estar aqui de novo. E com meu amigo Del Rey, inclusive, que estamos escrevendo um livro juntos de transformação digital, em breve, nas livrarias, com mais 2 coautores, o Ney Grando e Marco Lauria. Fiquem atentos. Obrigado por estar aqui mais uma vez, Well. Acelera caminho. Quando esse livro sair, vocês vêm aqui apresentar para o público do PPT, né? Opa, bora. Por favor, com certeza. Venham sim. Muito bom. Vitão, é isso aí, cara. Vamos trazer o público para essa discussão? Vamos dar o choque. Se bem que o choque já passou, né? Agora é a gente refletir sobre. Isso, eu fiz questão de trazer o Vitão como co-host para essa discussão, porque o Vitão é head de agilidade na Verity, né? E muito mais outras coisas também, né, Vitão? Tô cuidando de produto, agilidade, experiência, digital. Tem um pacote aí bem Um embarcado. monte de coisa inútil, não é não? É isso, a melhor definição possível. Eu vou botar lá CIO, né? Chief Inútil. Vamos lá que o episódio tá muito bom. Bora! E a minha experiência é muito rica com a área de negócio, né? Eu tenho dado cursos intensos, é uma experiência muito cansativa, mas é prazerosa. O negócio aprende IA. É uma experiência própria. Eu estou desde agosto. O resultado é fantástico. Então, eu tenho tido grandes alegrias com o pessoal. Meu time aqui fica cheio de chamadas.
E porque eles estão executando. Eles não precisam mais da TI. Eles baixam os dados, fazem as redes neurais, os SVMs, eles adoram aquele negócio. E tem resultado, entendeu? Então, a TI fica nervosa, porque a TI, para você fazer qualquer coisa, para dar um bom dia na TI, leva uns 6 meses. Bom dia. 6 meses para você fazer qualquer coisa na TI. Por quê? Tem que ter um histórico de usuário, tem que ter não sei o quê, tem que papapá, e tem a compliance, tem o não sei o quê. E, cara, aquilo não precisa mais daquilo. Eu fui fazer o FCVS, até o presidente falou hoje. Eu sentei na reunião e falei assim, eu quero algo em produção daqui a 15 dias. Você tinha que ver como é que os caras ficaram. Como 15 dias? 15 dias eu quero em produção. E não tem história de usuário, não vai ter tester, não vai ter DB, não vai ter nada. Eu quero código em produção em 15 dias. Eu não quero documentação nenhuma, nem a arquitetura principal. Eu quero código em produção. Você tinha que ver como é que os caras ficaram nervosos. Como? Em produção, 15 dias. E botaram em 15 dias. E estava fracionando em 15 dias. Errado, mas estava funcionando. E todo teste. E em produção, cara. Em produção, e funcionou. Aí ficou o presidente que todo feliz que está funcionando. Mas como é que foi? Atropelei aquelas regras todas da TI. Aquele monte de baboseira que foi criado nos últimos 50 anos. Você vê o Agile. Agora, vocês estão rindo, mas o Agile. O que é que os caras fizeram com o Agile? Industrializaram o Agile. Como é que é aquela reunião? A daily tem que ter 15 minutos. Se tiver 16, corta. Não, tem que ser 15. Tem que ter o Scrum Master, que é o inútil. O Scrum Master é o inútil. A minha experiência... Meus amigos, primeiro eu quero saber aqui do Del Rey, como foi ser testemunha ocular e auditiva desse momento? Qual foi a sua sensação naquele momento? Poxa, mano, você sabe que a gente tava lá, e a preparação, não vou contar um pouco dos bastidores para você entender. A gente tá lá, reúne quem vai falar no painel, a gente conversa um pouquinho, o que vai ser a temática. Nós já conversamos um pouquinho antes com a, vamos dizer assim, com a moderadora. E tá todo mundo lá naquela ideia de vamos contar um pouco das experiências, tudo. E as perguntas tinham sido passadas antes. E quando o Sérgio trouxe essa forma de colocar, eu olhei lá, ouvi tudo aquilo lá, falei, cara, é um jeito diferente de contar, mas eu atribuí, né? Vou atribuir um pouco do estilo dele, né? Porque é o estilo da narrativa. Mas quando ele começou a desdobrar aquilo, falei, cara, eu não sei como que é as coisas, como são as coisas ali na caixa, como que as pessoas falam, mas não faz parte desse pacote, né? Como você vai entregar, falar tudo isso dessa forma. Parecia, assim, olhando assim de uma maneira mais analítica, eu falei, ele tá falando de uma maneira caricata para chamar atenção. Mas mesmo dessa forma, né? Talvez chamou atenção demais. Chamou atenção demais. Você vê que nós estamos aqui há 3 semanas depois do evento, né, falando sobre o tema, porque eu ouvi depois literalmente, porque uma coisa eu ouvi olhando por que ele tá querendo chamar atenção, e era isso que eu tava olhando na hora. Na hora eu tava falando, pô, ele tá falando, tá puxando, tá forçando muito a caricatura, mas, cara, tô entendendo a linha de raciocínio. Mas depois, literalmente, eu acho que o que pegou e que tá trazendo essa polêmica é o literal versus o que ele tava provocando e como ele provocou pro evento. O evento é Federação de Bancos, né? De um público que tá super preocupado com compliance. Como não, né? Como não pode? Se não tá preocupado, veio um banco central e aí sim me dei conta da dimensão daquilo e o formato versus a mensagem versus tudo isso, cara, muito depois do evento. Durante o evento, a minha sensação tá sendo caricato, tá sendo forçando, né, uma mensagem para propor um ponto de vista que você viu que logo de cara muita gente discordava ali, né? Eu me posicionei, o Davi se posicionou ali na sequência ali, né? Mas olha aí, que confusão que ele foi arrumar, literalmente aí, porque, olha, que nós estamos vendo o trecho aqui, quantas coisas ele falou que são assim, mexem com os profissionais de várias áreas, né? De TI, de Agile, de Compliance. Ele botou lá na lista, ela parecia uma metralhadora, né? De pá, pá,
Eu vou atirar em todo mundo, vamos ver quem vai sobreviver. Nesse aspecto, eu acho que a forma, cara, eu não tinha me dado conta. Sendo bem sincero, Wellington. Na hora, eu não achei que ia dar tanta repercussão. Eu vi que tinha gente ofendida, tinha gente que tava se divertindo pra caramba, tomou um show, né, de alguém já mencionou, um estilo stand-up, né, de falar, tá trazendo alguma coisa de uma maneira anedótica, mas eu não tinha me dado conta que ia dar esse repercussão toda, viu? Grau e Vitão, queria saber de vocês, qual foi a reação de vocês a primeira vez que vocês viram o vídeo? A primeira reação de gente que tem um histórico grande de TI, engenharia, trabalhando sempre com empresas de todos os portes e pensando no resultado final do negócio, que planejamento é a grande parte de tudo, né? O grande sucesso de um projeto está no planejamento, e para isso você tem que pensar em todas as etapas, em todos os processos. Eu falei, meu, o que esse cara está falando? Isso não pode ser real, o que ele está falando e representando uma instituição do porte da que ele estava. Aí você vai pensar um pouquinho do outro lado. O que será que talvez a gente possa extrair do que ele falou de positivo? Talvez exista ali algumas coisas que são fundos de verdade e que a gente possa refletir a respeito. A gente estava até trocando algumas ideias aqui antes, e eu acho que tem uma delas, vou até falar por experiência própria, já são quase 30 anos trabalhando com o mercado corporativo, com transformação digital, com TI, e eu sempre tive uma dificuldade, mesmo sendo engenheiro e trabalhando com tecnologia, eu sempre tive uma visão muito clara de negócios. E eu sempre falei, não, tecnologia que funciona é aquela que gera resultado para o negócio. E eu sempre tive uma dificuldade com os líderes de TI em ter esse entendimento do negócio. Tanto que tem até um grupo no LinkedIn que chama Gerente de TI Estratégico. Fui eu que criei esse grupo anos atrás, tem 3.000 e tantas pessoas. Por quê? O objetivo era pegar uma liderança de tecnologia e falar, cara, não dá para você ser escovador de bits e bytes. Você precisa ser um cara estratégico, entender do negócio. Então, eu acho que tem alguns fundos de verdade que a gente pode colocar aqui para discussão que são realmente importantes a gente colocar. Agora, a forma é totalmente descabida que foi colocada. Cara, eu tive uma reunião hoje, curiosamente, com um CIO, eu não vou trazer o nome do cara, mas ele é o CIO da maior empresa de mídia do mundo, né? Então, vocês podem fazer os seus filtros e talvez chegar em de quem eu tô falando. E ele falou um negócio muito legal, ele já é um amigo de algum tempo, e ele falou assim, a gente tem que ter cuidado que quando a gente trabalha muito tempo com esse contexto digital, tecnologia, etc., é muito fácil a gente cair no lado da arrogância e achar que sabe tudo. Então eu vou parafrasear ele aqui, trazer o meu sentimento na hora, foi obviamente de uma repulsa ver alguém com um excesso de arrogância, porque se vocês repararem no corte, a primeira fala dele, os primeiros segundos é na minha vasta experiência. Então ele coloca como a experiência dele, ao trabalhar no contexto de negócio, prova que aquele caminho é um caminho que funciona. Isso tá tudo bem, desde que ele não usa a forma, a intensidade e até algumas palavras agressivas para mostrarem que aquela é a única forma. E para mim o que ele passa é que aquela é a única forma, aquele é o único caminho. Tanto que ele vai lá e despreza toda essa baboseira da TI. História do usuário agora é baboseira. Pensar pela ótica de quem vive a experiência tá errado. Então você está destruindo tudo aquilo que a gente vem falando ao longo dos anos de Customer Centric, por exemplo. Então, uma coisa é você questionar a técnica, a outra é você questionar se por algum motivo você não está tendo uma boa experiência com a técnica. Então ele provavelmente não teve um ou outro bom episódio com o uso daquilo que é proposto e generalizou. Quando ele generalizou, ele está dizendo que o que ele conhece é a verdade para todos. Desculpa, não é. Então entra num contexto muito de... a gente estava falando de bastidores aqui. Vai lá no LinkedIn do cara, vai ver que o cara tem 44 anos de caixa econômica. Se você olhar para 44 anos atuando no mesmo contexto, quanto que isso representa a todo mundo que a gente conhece? Rosca. Ou, exclusivamente, uma única realidade não representa o todo. Então, para mim, são falas que mostram arrogância e, na verdade, não tem uma visão de todo o contexto. O fato de ser professor lá na Poli, no Rio de Janeiro, na FRJ, e o carioca, que conheço muito bem também do aula, não atesta e não credencia absolutamente nada sobre ter a verdade sobre as coisas.
Uma coisa é você emitir opinião, a outra é você ter constatação de estudos vastos percorridos ao longo de anos e por várias empresas de perfis diferentes para dizer o que funciona e o que não funciona. E aí tem um elemento que é mais vital sobre tudo, cultura. E a gente sabe muito bem quanto que a cultura permite ou não a alavancagem de determinadas coisas. Então ele foi infeliz na minha leitura pela arrogância em excesso e por naturalmente colocar uma imagem muito negativa à frente da instituição que é a Caixa. Né? Tanto que as notas que saíram de repúdio depois, elas vêm com muita... A palavra já diz repúdio sobre aquilo que foi colocado ali. Então, o meu sentimento de quem vem da agilidade, quem vem do negócio, quem também dá aula, de quem rodou várias consultorias, vários projetos, empresas no Brasil e fora, olha para aquilo e fala, é uma visão de 44 anos limitada a uma única realidade que não representa tudo e foi desrespeitosa com ela. Fiz o meu desabafo aqui. Pô, realmente. Boa. Por um minuto achei que você era até Scrum Master. Mas, cara, já fui, né? Então tem que defender. Sabe que a primeira sensação que eu tive quando eu vi foi de dar risada, porque eu achei que não era sério, que era de zoeira. Que era realmente um meme, de fato. Tanto que eu até mandei pro pessoal, acho que vocês dois estão no grupo, eu mandei falei, isso aqui é montagem, né? IA. Foi alguma... Depois o colega falou, não, é sério. Isso é sério. Eu falei, cara, não pode ser sério. O cara não falou isso em público. A primeira foi, tipo, de dar risada, uma sketch, alguma coisa do tipo. E a segunda foi de perplexidade, assim, de... Como assim, cara? E se fosse um cara que, sei lá, o cara é um gestor de uma startup que faz alguma coisa em marketing e tal... Menos mal, o cara tá só no mercado mais regulado e ele fala, não, porque aí para colocar em produção precisa dessas baboseiras tipo compliance. Tipo compliance. E eu, Wellington, acho que assim, engraçado que você tá falando, porque assim, não sei se vocês acompanharam a série The Office, né? The Office é uma série muito legal que faz a caricatura do mundo dos negócios, né? E assim... Se tivesse um gerente de TI, seria o Sérgio no The Office. Pode ser. E eu acho que, assim, a minha impressão, estando lá, ele veio com essa roupagem, né? De algo muito assim, mas o evento não permitia aquela roupagem. Imagina você, tipo, eu vou com uma roupagem de fazer gracinha, fazer algo meio caricato de uma realidade, mas, cara, não permitia. E aí eu acho que, nesse aspecto, pegou mal, porque... Pra quem que ele tá representando lá, usando a roupa do The Office? Fala, cara, você tá representando a Caixa Econômica Federal, cara. Tem que tomar cuidado. E olha o que você tá passando. E eu vi muitas críticas, eu fiquei preocupado, porque o vídeo viralizou. No começo, assim, ó, acho que ele começou devagar, mas deve ter tido alguém... Se empolgou. Dá até difícil falar, quem que ficou chateado com o vídeo para poder colocar e dar repercussão? Será que é difícil de saber, porque foi um grupo grande, né? Se for pensar de pessoas que foram citadas pelo Sérgio lá no discurso. Eu tô tentando pensar quem que pode não ter se ofendido. Quem pode não ter se ofendido. Mas foi um grupo grande. Então, aí, eu tava vendo ali, na quinta-feira, acho que uma semana depois... comecei a receber alguns contatos. Pô, você tava lá, eu vi que você tava lá o pessoal começou a ver o vídeo inteiro, né? E chegar e falar, pô, você tava no episódio, porque ficou recortado um período e muita gente tava na dúvida se era verdade. Eu falei, o vídeo é verdade? Ou foi uma sketch de alguém, né? E no momento tava com 6 mil visualizações ali. 6 mil visualizações no vídeo de 1 hora já não é algo, né? Comparando com a média lá da Febrabancast, tá muito acima da média, né? E no dia seguinte, já tinha mais que o dobro, tinha 15 mil visualizações. Quer dizer, o negócio viralizou num momento que você via que aquilo estava trazendo o vídeo inteiro, não o meme, né? Então aquilo estava gerando uma repercussão, porque tinha algumas coisas que estavam incomodando muita gente. E o que eu fiquei refletindo depois, um pouco tem a ver com o Victor, que o Renato está trazendo aqui. Mas quais são as questões? Por que tá doendo, né? Por que tá doendo? Assim, tem muita baboseira ali, se for ver, assim, no literal ali. Cara, quanta bobagem. Mas por que tá tanta gente... porque uma coisa é ser uma bobagem em si, mas que não pega vamos dizer assim, no calo de ninguém, não fala, tá tudo certo, né? O cara ouviu, fala, pô, o cara fala bobagem,
tem muita gente que fala com frequência Ali. e não escala, né, pô? Pega um exemplo simples, cara. Eu conheço todos os dias, praticamente nos últimos 3 anos, né? Até olhando por pandemia, tem gente que me procura falando assim: cara, o que eu posso fazer para ter uma transição de carreira? Eu quero trabalhar com agilidade. Vou fazer um recorte de agilidade aqui, né? Eu quero fazer uma transição. E eu não vou agora colocar o que é agilidade, se funciona, não funciona, não vou entrar nessa discussão. Tá por aí, né? Então tem gente buscando uma transição para esse tema. Aí o cara vai lá, investe num curso, né? A PM3 aqui aparecendo. Aí investe num curso, faz uma certificação, gastou tempo, gastou dinheiro para talvez alcançar uma coisa que com aquilo ela possa viabilizar sonhos. Aí vem o cidadão e fala que é um inútil. Isso é uma falta de empatia, de sensibilidade, de coração, eu diria. E se você olha para isso, como que você consegue estimular uma classe trabalhadora a se inspirar ou olhar para isso e falar, tá certo? É impossível. Na minha leitura é absolutamente impossível, não cabe. A gente tem que pegar uma outra lição disso. Tudo aquilo que a gente fala, a gente tem que ter um cuidado tão grande, porque hoje o assunto reverberou, porque a gente tem internet de uma forma absolutamente ressignificada comparada a anos atrás, né? Então, aquilo que a gente fala pode ser destoado, pode se distorcer de tal modo a criar E se algo propagar vexatório. muito rápido. E né? muito rápido. E aí entra uma outra parte. O quanto que ele imaginou, né, Ale, que isso poderia reverberar de tal modo? Talvez não tivesse isso na cabeça dele. E a gente está Inclusive- discutindo isso agora. Mas você sabe, eu acho que a grande palavra aqui que você usou, eu acho que é arrogância. Ficou nítido que eu acho que o adjetivo que melhor representa a fala dele, não sei se ele é assim, mas a fala dele foi extremamente arrogante. Aí todo o resto se perde. Porque você é um tom tão arrogante Chega que a ser tudo pedante, se né? perde. Mas aí vem uma questão, né? A gente está falando da importância da internet na divulgação exponencial das informações. Aí, entidades como a Caixa Econômica Federal deveriam pensar 2 vezes ao escolher quem os representa. Faz todo sentido. Né? A culpa será que é de quem? Do Sérgio, que estava lá e falou o que está na cabeça dele, talvez por 44 anos na Caixa ele falou isso a vida inteira e nunca ninguém ouviu e não tem ecoou, vieses. e tem vieses com certeza, ou a Caixa Econômica que deixa no evento, como o Del Rey disse, da Febraban, cara, falar o que ele falou desse. Então eu acho que aí tem que pensar que tem os 2 lados da moeda. O culpado não está só no cara. Agora a Caixa vai colocar. Né? Não, ele não podia ter falado, mas quem deixou ele falar? Alguém deu o microfone na mão dele. isso. Né? E só para deixar claro aqui, pessoal, que a gente tentou contato com o Sérgio para que ele viesse aqui falar do assunto e, enfim, ter oportunidade de se justificar, de explicar melhor as declarações, mas a gente não teve nenhum tipo de resposta e por isso que a gente chamou o Del Rey aqui, que estava mais próximo lá, para não transmitir essa sensação de... E o PPT não compila, continua aberto ao Sérgio. Isso, né, sem dúvida pra ver. nenhuma. Sim, no momento que ele quiser, que deixarem ele falar em público novamente, ele tá liberado para vir Também aqui. já disclosure, eu não falo em nome da Caixa, nem falo o nome do Sérgio aqui, tá, pessoal? Só para deixar claro aqui. Isso, importante. Importante, estou falando aqui a minha opinião pessoal. São opiniões pessoais e assuntos que a gente, claro, tem que discutir. Tem que discutir, Sim. né? Porque só existe um Sérgio Medeiros com uma declaração como essa porque alguma coisa está de errado, está fora do lugar nesse mercado de tecnologia. Se não no mercado, provavelmente na Caixa, certamente. Quero falar com você agora que ainda não conhece a Clever. Clever é uma empresa que já tem mais de 3 milhões de usuários em 30 países com 30 idiomas diferentes, que tem trazido soluções em blockchain, criptomoedas e ativos digitais. O objetivo da Clever é te dar liberdade financeira para operar nesse mercado de cripto. Então, se você acredita nisso, se você acredita nessa liberdade, você já pensa como a Clever, vai conhecer os caras, é clever.io. Estão contratando também pessoal para trabalhar com cripto, com blockchain. Então, se você tem interesse, se você tem conhecimento nessa área, procura a Clever. Se você gosta de criptomoedas, se você opera no mercado, você precisa conhecer a Clever, precisa conhecer as soluções da Clever. Então, o endereço está aqui embaixo no vídeo. Para quem não está no YouTube, é clever.io. Vai lá, vai conhecer, que realmente é um mercado sensacional.
Mas uma coisa que eu ouvi, eu queria ouvir a opinião de vocês, que eu ouvi muito durante a semana, até porque o LinkedIn é só isso, que o pessoal falou, pô, realmente é trágico, é até um pouco engraçado e tal, mas o lado mais triste é que a gente sabe que muitos executivos pensam da mesma forma. Eu ouvi isso de muitas pessoas. O que vocês acham dessa afirmação? Eu acho que é verdade. É tão simples quanto isso. A gente está falando do ser humaninho, né, que tem aí o lado profissional, está falando do LinkedIn, mas é sempre um ser humano que está nas posições. E voltando àquela questão que eu falei da dificuldade de muitos líderes de TI não terem uma visão de negócio. Isso não quer dizer que eles não possam adquirir isso, né? Eu acho que esse é o grande ponto. A gente está sempre aprendendo, eu sou sempre defensor do lifelong learning, da gente estar sempre aprendendo, e entendo que, muitas vezes, os líderes de TI são muito técnicos e eu vejo muita resistência, sim, em que os projetos andem por excesso de zelo, por excesso de... Não, eu vou corrigir, não é excesso de zelo, não. É por uma visão extremamente técnica e falta de visão de negócio. E, da mesma maneira, entendo que o pessoal da área de negócio não tem condições de desenvolver redes neurais com 4 linhas de Python, como foi falado pelo nosso amigo. Então, são os dois lados, cara. Você precisa de gente de negócios que saiba da importância da área de tecnologia e você precisa de gente de tecnologia que saiba da importância da área de negócios. Eu, quando entro em projetos de transformação digital das empresas, a primeira coisa que eu faço é montar um comitê com pessoas-chave de algumas áreas. Sempre tem a área de pessoas, recursos humanos, sempre alguém da área de tecnologia, sempre alguém de uma área de operações, negócios, pelo menos essas áreas. Que essa diversidade é super importante para falar, você sabe, olha o que vai acontecer quando a gente fizer isso aqui no teu lado. Ó, e se isso... Então, esse trabalho em conjunto eu acho fundamental. Então, a partir daí, a gente pode construir muito mais coisa. Cara, eu vou... Só para te passar, Ale, eu fiz uma correlação aqui na minha mente. Eu concordo com tudo que o Grau falou. Tudo. E aí, vou generalizar um ponto de, em qualquer área, em qualquer profissão, a gente vai ter pessoas que podem, sim, tornar o processo mais moroso, como a gente vai ter pessoas que são tão brilhantes na competência comportamental que mascaram a ineficiência do processo. Tem os dois lados. Pensa numa coisa, por exemplo, outro dia eu fui dar uma palestra sobre a experiência do paciente num evento do Einstein. Pô, Einstein é referência em um monte de coisa. Patrocínio, né? Einstein. Um abraço. E aí, referência em um monte de coisa. E aí eu fiquei pensando, quem de nós aqui, e quem está acompanhando em casa, ou onde esteja agora, nunca passou na mão, né, num atendimento de um médico, uma médica, que foi absolutamente protocolar, seguiu o que foi mandado na faculdade de como você deve examinar, mas não olhou no teu rosto, não te tirou as tuas dúvidas, não te tratou como um ser humano. Te tratou simplesmente como um doente. Quem aqui nunca teve isso? Cara, atira a primeira pedra aí. É impossível. Então, a gente tem que olhar, no meu ponto de vista, que isso transcende a estrutura de TI. Óbvio que o negócio ficou focado, dado ao evento, dado ao contexto, dentro do universo de tecnologia. Mas aí a gente tem que olhar, tá em todos os cenários. O que a gente tem que fazer para mudar esse jogo, para mudar o contexto? É óbvio que as organizações elas precisam investir no PDCA, no Kaizen, de tudo que ela propõe ali, e as pessoas são parte desse jogo, né? No fim das contas é um jogo, a estratégia como um todo. Mas, do ponto de vista de que ele talvez tenha trazido ali desabafos fora do tom, mas que parte deles são realidades encontradas por aí, cara, é absolutamente verdadeiro. Não tem que questionar isso. Essa é a verdade. Mas não é só verdadeiro na TI. Eu queria trazer esse adendo. Em todos os mercados. Sim. E eu acho legal, assim, porque eu vejo vamos pegar alguns pedaços caricatos aí que foram colocados. Né? Tipo, essa aí dos 4 linhas de Python, né? Eu falo, redes neurais você faz em 4 linhas de Python.
de um lado, fala, cara, que absurdo, né? Fala, cara, como você vai construir redes neurais, 4 linhas de Python? Ao mesmo tempo, assim, as layers que eu acho que você pode trazer para uma discussão como essa. A tecnologia em si, ela tem uma importância relativa perto do que você precisa trazer de dados, de contexto, né? Então, de fato, se for pegar redes neurais, tem uma importância na arquitetura das redes neurais, tem importância na parte do código das redes neurais, mas tem uma importância enorme também, e é difícil você dizer qual que é a mais importante, na parte de dados. Então, então tem que olhar para os dados. Aí fala, mas vamos para uma outra layer. Fala, vamos pegar lá dados, a rede neural, tecnologia, mas, cara, se isso não for resolver um problema de negócio, né? Se isso não está conectado com o mundo dos negócios, para que eu vou usar a tecnologia? Ela pode ser simplificada. Então, se eu for olhar dessa lógica, aí você fala, cara, de fato, tem uma importância vital na tecnologia, só que ela não é a única responsável para gerar valor, né? Aí você tem que olhar para a parte e falar, mas como eu vou alimentar essa tecnologia, com que dados, como eu vou trabalhar para que não só o pessoal da tecnologia esteja conversando num projeto, mas ele entenda o que está acontecendo no mundo dos negócios. Então, você pode desdobrar, vamos dizer assim, com um olhar positivo, falar, cara, de verdade, tecnologia é tecnologia. Não menosprezando nem aumentando o seu valor, mas tem outras layers, outros papéis que você precisa trazer. Só que isso não foi a maneira como foi entregue. Esse que é o problema, né? Que eu vejo. O problema é que como foi entregue? São 4 linhas de Python. Você pode até falar, não, tecnologia não é tudo o que você precisa, né? Vamos traduzir para um jeito mais adequado. Tecnologia não é tudo que você precisa para entregar valor com um IA. Sim, ficou muito melhor, né? Muito, muito melhor. Mas falar 4 linhas de Python, você fala, ofende o trabalho do tecnólogo, da pessoa que faz tecnologia, fala, cara, não é 4 linhas de Python. E por acaso ainda é uma parte muito importante da tecnologia. Sim, pois é. Por acaso ainda é. Não é 4 linhas, não são 4 linhas, são muito mais. Mas tem mais os dados. Não se falou do que falta, né? Quando falou de uma maneira muito, muito também caricata, e aí fica difícil. Você fala, eu tô provocando, legal, tô provocando, mas fica difícil você conseguir sair do outro lado do túnel, vamos dizer assim. Depois da provocação, o que eu faço com essa provocação? A maioria ficou só ofendido. Cara, aí nós desperdiçamos. Como mensagem, desperdiçamos, porque era para falar, dava para falar muito mais coisa de uma forma, não, a tecnologia não é tudo, legal. E o que eu preciso fazer? Tem que olhar para isso, para isso, para isso. Mas como foi entregue? Fala, cara, tecnologia não é tudo. 4 linhas de Python. Eu acho que todos esses pontos aqui são muito bons e eles convergem tudo num ponto que eu quero colocar para provocar, principalmente o Vitão aqui, que é o nosso cara da agilidade. Vem. Levanta a bola, vai. O nosso Scrum Master. Eu fui jogador nosso Scrum de Master. Pergunta pro nosso Scrum Master. Vou perguntar ao Sérgio como é que tá o burn down. Ele vai falar o que é isso. Eu acho que o ponto vital aqui tudo que nós falamos até agora se cruza no valor que a TI gera para a entrega de negócio, né? Como a gente consegue trazer para dentro da TI a importância dessa entrega do que está indo lá na ponta, né? Da entrega de negócio de fato. Aí essa pergunta, Vitão, é mais sobre até um pouco do meia-culpa aqui dos últimos anos que a gente viveu de tecnologia com o boom da agilidade, etc. Uma coisa que eu sempre questionei na TI, eu sempre fui aquele cara, o revoltado da tecnologia, né? Sempre o cara que acha que a gente pode fazer de alguma forma diferente e tal. Sempre fui o cara que questionou muito os padrões dos processos em si, até para deixar o processo mais ágil e atender lá na ponta. Eu percebo que a gente passou, Vitão, por uma fase até por preparação dos profissionais para agilidade, etc., onde o foco acabou sendo mais o processo do que o resultado. Sem dúvidas. Então, o objetivo deixou de ser entregar software na ponta, mas passou a ser... Cara, a gente não entrega o software, mas a gente faz uma daily, que olha, que daily bonitinha. Meu Kanban... Tira foto da minha daily. O meu Kanban, tá organizadinho, post-it tudo colorido, etc. E eu acho que isso
perdeu um pouco esse foco do senso de urgência que às vezes a gente tem para entrega de tecnologia. E aí percebam, senso de urgência não é atropelar processo, né? Mas é uma coisa que eu aprendi, inclusive, com esse cara aqui do meu lado, que agilidade não é pressa, né? As coisas não funcionam do jeito como o nosso amigo colocou. Mas eu acho que a gente se perdeu como tecnologia um pouco aí nesse meio do caminho do que é de fato o nosso objetivo. Nosso objetivo é gerar valor na ponta. Não é cumprir uma metodologia ou outra, não importa qual seja, à risca, porque eu tenho a certificação X, Y, Z e sou evangelista de uma determinada metodologia. Eu acho que isso é uma reflexão que a gente tem que fazer. Acho que a gente passou um pouco por isso dentro dos últimos anos aí de tecnologia. O que você acha, meu Scrum Master? Meu Scrum Master é ótimo. Você é muito útil pra gente. Graças a Deus. Olha só. Talvez não seja uma coisa só da TI. E acho que isso é bem importante. Imagina que a gente está numa festa aqui e tal, e você, de repente, chama alguém para dançar. Por mais que você seja uma pessoa que sabe dançar, um belo bailarino, né? Imagina, o El Pé de Valsa aqui, ó, profissa. Dança tão bem quanto uma samambaia. Não necessariamente a pessoa que está lá e que você convidou está disposta a dançar contigo. Então você pode ser o melhor Scrum Master do mundo, a melhor TI do planeta, mas se o negócio não quiser entrar no jogo, não vai ter dança. Então, a primeira coisa, começa com uma cultura que permite a simbiose de um modelo de trabalho que dá as mãos, ao invés de um tirar pedido do outro que pede alguma coisa. Então isso não está no método, isso não está na agilidade. Não é a agilidade que responde sobre isso. A agilidade, tanto que ela não foi prescrita como metodologia pelos caras que criaram o manifesto, e sim como uma sugestão de modelos mentais que estimulam metodologias, frameworks e afins, porque o contexto importa, né? A cultura importa. Então, olhando por esse ângulo, eu vou aceitar um pouquinho de água aqui. Olhando por esse ângulo, é uma resposta dos dois lados. E a organização tem que estar pronta para isso. Só que se a gente faz uma ancoragem nas revoluções que o trabalho passou ao longo do tempo, o que a gente tem? Galera, anos atrás a Revolução Industrial, né, algumas centenas aqui. Revolução Industrial 1, Revolução Industrial 2, aí vem globalização, agora vem a era de qualquer coisa que a gente está vivendo aqui, eu não vou me atrever a tentar definir agora, mas num espectro de 300 anos, o que a gente mais fez? Pensou e executou de maneira colaborativa algo para entregar o diferente, o novo, o ousado que ninguém viu, ou apertar o parafuso de maneira sequencial utilizando uma abordagem que era extremamente focada em eficiência. Essa é a opção. Isso é o que a gente mais viveu. Então a gente tem uma curva de mudança natural de como se fazem negócios. Quais são as grandes empresas do mundo hoje, tirando algumas empresas, os decacórnios que explodiram aqui nos últimos tempos? Ainda são empresas de 170 anos, por exemplo. 120, 130 anos. Essa galera está acostumada com um modelo organizacional que, de fato, não é vamos dar as mãos e vamos dançar. Não, eu vou dançar do meu jeito, você dança do teu. Depois a gente tenta se entender. Então, é mais do que agilidade, é mais do que, por exemplo, a gente olhar para um contexto de projeto de TI e falar, eu tenho PMO. Como é que você agora vem falar de VMO, Value Management Office, meço o valor? Cara, você chega a cada 10 empresas, vou arbitrar, vou chutar, eu não tenho dado, não tenho de onde isso viria. Isso é um senso meu. É senso Vitor Gonçalves. A cada 10 empresas com quem eu converso e falo assim, cara, você mede valor? Não, porque eu não sei medir. Quantas? Dessas aí, 7 a 8 não sabem medir valor. Não sabe. Não sabe o que é o indicador de sucesso de uma empreitada que atinge o ponteiro do negócio que está ligado com a estratégia que pode ter usado OKR ou qualquer outra coisa do tipo, BSC, não importa. Está ligado a uma estratégia. Então, como a gente não tem lastro disso, é muito fácil a gente culpar o quê? A TI. Na minha opinião, essa é a minha opinião. E aí entra uma discussão, só para finalizar o monopólio da palavra. Eu não sei se a gente já conversou sobre isso, mas a metáfora é a seguinte. Tem o John Adams, que foi o segundo presidente dos Estados Unidos. Ele assinou a Constituição americana e reza a lenda ali que no momento de assinatura, junto aos presentes, ele disse o seguinte, gente, senhores, isso aqui é tão importante que nesse momento nós estamos sendo aqui soldados para que nossos filhos sejam fazendeiros e nossos netos sejam poetas. O que é a metáfora aí? Nós somos soldados, linha de frente, vamos para a batalha. A gente vai dar partida.
A gente vai deixar isso aqui um pouquinho melhor para que os fazendeiros que vêm com processo, organizam o jogo, trabalham para escala, trabalham guiados por qualidade, deixem melhor ainda para os nossos netos que serão os poetas. O que são os poetas? Cara, todo jogo de eficiência de operação, ele tá arrumado. O que a gente precisa agora como poeta é pensar no propósito, é pensar no valor, é entregar o sonho, materializar isso, tá junto, dar as mãos. A gente chegou no contexto de empresas poeta? Sobra dedo na mão aqui, se a gente for contar quem é, qual o perfil de empresa que faz isso. Então, para mim tem uma coisa de história, Revolução Industrial, tem uma coisa ligada a propósito e empresas poeta, não estamos nessa era ainda. Tem uma coisa muito... não necessariamente eu tô a fim de dançar com você, então a culpa é mais fácil ir pro lado da tecnologia, que tecnologia tem budget viabilizador de um sonho, mas quem é que sonha normalmente? Era de negócio. Mas isso tá certo. Se a gente tivesse empresas poeta, tá todo mundo de mão dada, a gente tá sonhando junto. Então, cara, a resposta não tá na agilidade, não tá no PMO, não tá no VMO, não tá em nada disso. A forma fácil e prática de viabilizar é através de processo. Mas se você não permitir uma cultura que empodera, que a gente vai provocar, que vai tracionar, que vai provar primeiros resultados, porque o mundo é dinâmico, a gente vai ficar nessa briga por mais 100 anos. Vai ver a 5ª Revolução Industrial, 6ª, e vai estar nessa discussão ainda. Boa, e complementando o que o Vitor disse... Fui bem poeta também aqui. Muito, mas você trouxe uma visão organizacional bastante interessante, né? Falando das estruturas das organizações, de cultura, mindset. Eu queria complementar um pouquinho essa visão do Vitor, que eu acho que existe um déficit na formação das pessoas. Acaba tendo uma tendência das pessoas, os técnicos, se formarem muito técnico, o negócio, muito de negócio, e isso acaba criando um gap dentro das organizações. Eu acho que as pessoas têm que buscar se informar mais ou se formar mais em outras competências que não são aquelas da sua área, voltando à questão de tecnólogos muito técnicos e pessoas de negócio que não têm nenhuma visão do que seria uma área técnica. Então, eu acho que precisa... eu acho que a gente tem um ponto aqui, até que o Del Rey trouxe, que talvez seja uma das tentativas do Sérgio se expressar em relação que agora, com inteligência artificial, está tudo mais fácil. Está mesmo, né? Hoje a tecnologia está muito mais acessível através dos LLMs, o ChatGPT da vida, que pessoas que nunca tiveram nada técnico conseguem fazer alguma coisa, obter algum resultado de uma maneira mais fácil. Então, a tecnologia está tornando, ficando tudo mais acessível, talvez isto que o Sérgio tenha querido falar de uma maneira ou de uma outra maneira, mas sim, fica mais fácil. Então eu acho que a gente está num mundo mais fácil para as pessoas buscarem um conhecimento, uma competência que faltam e dessa maneira ajudar dentro de uma cultura, de uma organização e uma estrutura para que as coisas fluam melhor, os resultados sejam com uma visão 360 graus. E acho muito legal essa discussão, gostei muito das contribuições, porque, assim, eu falo muito para os meus alunos, para os públicos que eu tenho o prazer de conversar, sobre esse momento que eu chamo de era da inovação, mas poderia chamar de era dos poetas, que eu gostei muito do Victor, assim, porque no momento, assim, nós temos esse balanço, né, entre eficácia e eficiência, né, falar, o que é o certo a ser feito, como eu faço da maneira certa, que é aquela briga eterna de processos e escolhas de valor, né, falar, aqui tem valor, aqui tem propósito, e eu acho que essa captura da essência do nosso momento é um pouco isso. O IA, o Renato trouxe muito bem, que IA habilita a você ter condições de pegar conhecimentos, processos que estão lá embedados, estão lá embutidos lá nos treinamentos, do pré-treinamento dos GPTs da vida, né? Agora, tem um outro olhar também, que é o olhar do balanço, da dança, que acho que foi legal que o Vitor trouxe, assim, porque nós estamos falando no negócio... Sempre tem, né, o lado, falar o que eu quero fazer e como fazer. O processo, normalmente, é uma busca de garantir, se for bem pensado o processo, você quer garantir o melhor valor possível no curto, médio e longo prazo, né? Eu acho que a eficiência busca você otimizar valor, não o contrário, né? Você está querendo... Por que você tem compliance? Por que você tem processo em TI?
Porque você sabe que pode ter problema de segurança, você sabe que tem... Mas esses processos só fazem sentido de serem usados quando você está fazendo algo que tem valor, né? Eu gosto de brincar lá que se você usa dados errados, né, para resolver um problema de uma maneira errada, em vez de inteligência artificial, você está criando estupidez artificial, você está criando processos mais rápidos para fazer um buraco pior, né? Ou um estrago maior. Então, eu acho que, aí, voltando para o que o Renato trouxe, nós precisamos de humanos, né, em tecnologia, em TI, em negócio, em toda parte, que tem essa capacidade de perceber essas dimensões e essa complexidade que o mundo moderno está trazendo. Né? Nós precisamos de gente melhor em todos os pontos para falar, cara, eu estou usando o processo, por quê? Por que eu estou colocando esse processo? Por que eu estou colocando esse compliance? O que eu quero proteger? Qual é o risco? O que eu quero garantir no médio e longo prazo? Né? E se não estou garantindo nada, para que eu estou fazendo isso, né? E do outro lado do negócio, eu tenho que falar, cara, para que eu quero essa tecnologia, né? Por que eu quero pressa? O que é, né? E eu acho que nós estamos nos perdendo na complexidade, nessa capacidade nossa de humanos, né? Eu vejo nesse aspecto, e não querendo ofender ninguém, mas como um potencial, tá, pessoal? Né? A gente pode refletir mais os negócios. A gente deve refletir mais os negócios do ponto de vista estratégico, de curto, médio, longo prazo. Falar, cara, o que eu posso pensar melhor o uso da tecnologia? E TI começa a ficar cada vez mais, ou está sendo chamada para estar mais no negócio, na estratégia, e o pessoal de negócio também está sendo chamado para falar, cara, você precisa entender melhor essas tecnologias aí para poder fazer bons pedidos, né? Não vai pedir de uma maneira que não faça sentido. E isso, eu acho que tem uma oportunidade para todos. Falar, cara, a gente tem mais, que tá tendo uma mudança para uma era de poetas, e se eu não sei fazer poesia, eu preciso começar a aprender. Sensacional. Deixa eu complementar uma coisa rapidinho. Cara, é muito bom conversar com gente inteligente, né? Olha só isso que eles colocaram. Vou fazer um paralelo prático da dança e do desenvolvimento de competência com o Scrum. Porra, Scrum, você tem um time que desenvolve, que diz como a coisa tem que ser feita, porque ninguém melhor do que quem vai botar a mão na massa para dizer como deve ser construído alguma coisa, né? Ponto pacífico isso. Só que sobram 2 outros papéis macro ali, onde a gestão está distribuída, o Scrum Master, o teórico inútil, e o PO, e vamos pegar esses caras, Scrum Master é o fio condutor, ele é mais um Delivery Manager, é um garantidor de que, não é garantidor de hit ou de daily, ele é um garantidor de que as melhores práticas estão disponíveis para que o time performe e entregue o que tem que ser entregue da melhor forma, seja eficiência e eficácia, né? Só que para você ter eficácia, você precisa que o PO faça o papel dele. E o que é o PO? Dono do produto. O que é o dono do produto? Se você está falando de desenvolvimento de um tema novo, que exige pesquisa de mercado, visão de time to market, visão de tamanho de oportunidade para você empregar tempo e dinheiro, fatiar o boi, entender se cabe um MVP para testar uma hipótese. Cara, de quem é esse papel? É do PO. Se o PO é um cara de tecnologia, tipicamente a gente encontra, a gente tem naturalmente... Isso pode acontecer, tá? Vou colocar aqui com cuidado das palavras. Uma estrutura de negócio que usa esse PO como uma desculpa ou uma alavanca para fazer o trabalho de negócio. Porque na prática, quem deveria fazer esse papel? A área de negócio deveria assumir o papel de PO para dar tração e inputs e insumos para o time de tecnologia. É quando eu falo da dança. Então, um está aqui disposto a dançar com metodologia, o outro está disposto a dançar também com a outra parte da metodologia, dar as mãos e fazer o jogo acontecer, e ambos serem poetas e pensarem juntos. Porque se eu for pegar a metodologia ao pé da letra, tem um momento lá que PO diz assim, eu quero isso aqui, galera, essa é a nossa ideia de valor a ser produzido. TI pode muito bem com seu time dev olhar e falar, cara, mas tem certeza que isso aqui ativa maior valor? Porque na nossa leitura, olhando para o mercado, olhando para aquilo, aí vem o desenvolvimento de competência. O quanto que a gente está desenvolvendo 360? Porque quando a gente cai numa coisa que eu e o El, a gente falou várias vezes, tem até episódio sobre isso aqui, caímos em algum momento atrás num buraco lá de Alice do País das Maravilhas, na Toca do Coelho, que é muito mais profunda do que parece, que é o buraco das certificações. Certificação é importante, é legal, mas não é somente a coisa que paga a conta. Então, o romântico de certificação, que coleciona 1 milhão delas e vai pro game achando que paga a conta, não tá.
é um exercício contínuo. Não é só certificação, é o entendimento do negócio aí atrás, cara. Hoje eu poderia ser Scrum Master, por exemplo, do mercado financeiro, de um banco. Mas se de repente eu for trabalhar como Scrum Master em um contexto de energia, numa empresa que presta serviço no contexto de energia, o business é diferente. Pô, não cabe a mim entender daquele business. Não cabe a mim, como Scrum Master, ajudar o meu PO a desenvolver mais o olhar dele para ativar mais valor. Claro que cabe. Mas se você for o Scrum Master romântico, que fica ali se aprisionando por 4 ritos, alguns indicadores e algumas meia dúzia de ferramentas, realmente, aí você vai ser um inútil. Boa. Bom, você que tá vendo esse podcast da hora, tá vendo um monte de problema aqui que a gente tá colocando, né? E quer uma ajuda aí na sua empresa, faz o seguinte, entra no site aqui da VMBears, que a gente pode te ajudar. vmbears.io. Nós somos uma empresa relacionada à arquitetura de soluções, a modernizações de aplicações. Também atuamos na frente de DevOps para ajudar vocês a serem extremamente ágeis. Então, dá uma olhada no nosso site, que vai estar aqui embaixo, vmbears.io. E lá você vai poder ver um pouquinho da nossa história, dos nossos profissionais. E aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia que está afim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega gente boa e tecnologia de ponta, manda um e-mail para peoplecare@vmbears.io. Aí já. Agora eu quero meu show. Eu acho que tem um ponto na fala do Sérgio, e aí tentando até entender o contexto de onde esse cara tá inserido, até pela característica da companhia, etc. A gente vê isso no mercado de forma até bem ampla, né, Vitão? Não me parece ser uma empresa que passou por um processo de transformação digital que a gente possa aplicar isso que vocês estão colocando aqui. E até parafraseando o nosso amigo Carlos Piazza, me parece um modelo extremamente fordista de tecnologia e que esse Scrum Master, que foi até ofendido pelo nosso amigo na declaração dele, ele deve ficar perdido, maluco no ambiente como esse. Porque ele não tem... Ele é uma vítima. Ele é uma vítima. Ele tá aí numa empresa que deve ser extremamente departamentalizada, com pessoas trabalhando sem o contexto do que elas precisam fazer, sem nenhum tipo de gestão olhando para o todo, para saber se está entregando valor ou não, e muita gente apertando simplesmente o botão porque pediram para fazer uma determinada coisa e que tem um SLA gigantesco e que vai para uma outra área que tem um SLA gigantesco, que vai para uma outra que aí quando você soma tudo é 6 meses para dar bom dia. E o Scrum Master é refém dessa parada. Porque é uma empresa que não se transformou, a sua operação não é orientada a valor. A gente está inferindo aqui isso, né? Supondo. Isso. Mas aí eu vou trazer as suas palavras. Você olha o currículo do Sérgio, 44 anos na mesma empresa. Então a realidade dele talvez seja essa. Talvez. Exatamente. Por isso que a gente infere, né? É o que ele tá vivendo ali, né? Sim. Então é uma empresa que tem ali um Scrum Master porque alguém está tentando fazer alguma coisa, provavelmente. Alguém está tentando fazer uma transformação, mas é uma transformação que está arranhando a superfície. Wellington, você me permite, você tem um inútil by design, né? Quer dizer, você criou, vou criar uma expressão. Porque você colocar alguém que não vai ter espaço para fazer, por mais genial que ele possa ser, né? Se você sabe, alguém que tem as melhores práticas, mas você não dá a opção para ele poder ocupar o espaço dele. Aí eventualmente, dá até para, em casos específicos, concordar que fala, pô, você botou alguém que por design da sua organização, da cultura, da metodologia, e eu também não sei como é o caso lá da Caixa, então não estou falando da Caixa especialmente, mas estou falando que muitas funções, né, o Scrum Master, o arquiteto de soluções, né, o PO, cara, várias pessoas podem estar inútil numa cultura ou numa organização ou num processo que não dá espaço, não foi pensado para valorizar esse profissional, ou para dar espaço para esse profissional. E aí não vai ter santo, não é o Messi, não vai fazer diferença. Não adianta você pegar o Messi para jogar hockey. Exato. Belíssima fala. Agora, quando ele coloca lá, o Scrum não, como é? Mano, ele fala sobre, acho que produtizaram o Agile. Industrializaram o Agile. Isso.
o Agile. Fala, aquela reunião lá, como é o nome? Daily. Daily. Cara, quando ele fala isso, naquela reunião lá, eu não sei se ele tá fazendo desdém e ele sabe o que que é, ou ele não sabe e tá tentando lembrar. Eu não sei o que é pior naquele momento daquela fala. Mas quando ele coloca... Talvez as duas coisas. E aí ele fala, porque é 15 minutos, se for 16, tá chiando, pelo amor de Deus, vamos lá. Cara, onde é que isso tá acontecendo? Em que mundo, né? Em que mundo isso tá acontecendo? Aí a pessoa tá lá colocando, 16 tá errado. Calma aí. Aí tem que ter Aí uma entra aquele ponto que eu falei, orientação. que o método não pode ser o objetivo. Não pode. Né? Ele é veículo, pô. Você adapta, você adequa. O mundo é adaptativo. Aliás, o ágil prega adaptação em busca do valor. Se você tá Perfeito, preso, né? escravo de um processo, de um método, você não tá sendo nada de ágil. Né? Exatamente. Então, eu acho que esse ponto até trazendo o ponto que o Grau falou também no começo, sobre a formação das pessoas. E quando a gente olha, assim, o funcionamento de uma grande área, de uma empresa como a que a gente está conversando, o processo de uma área de TI como um todo, cara, isso para mim é claramente uma falta de formação e de aptidão dos executivos que estão envolvidos no processo. Porque o cara que está lá, o Scrum Master, o desenvolvedor, o cara que é o dono do produto, ele na visão local dele, ele não consegue olhar para esse todo, de toda dessa departamentalização e dessa ineficiência operacional, de modo a fazer algum tipo de transformação. Então, isso vai muito da visão de quem consegue, tem altura de cargo suficiente para olhar o processo de cima. Porque o cara que está lá na ponta, ele tá, como o Vitão falou, é vítima do processo, né? E o negócio é vítima do processo. Nessa declaração do Sérgio, Vitão, eu vejo muito o negócio chamando a TI para dançar e a TI chegando atrasada no final da festa, sabe? Porque Verdade. teve que Dá fazer esse tanto sentimento. processo antes para se arrumar que não chegou a tempo para dançar e o negócio está dançando sozinho, entendeu? Porque uma coisa é fato, cara, e aí a gente tem que saber, até sem querer defender esse tipo de visão, mas o que manda é o negócio, é a entrega na ponta. E os caras dão o jeito dele. Quando a gente fala de Shadow IT, por exemplo, é que, cara, quem não tá próximo abre concorrência, né? E por que, né? Essa questão de achar o porquê, né, ué? Exato. Por que a pessoa faz o Shadow IT? Tem um sintoma que É tá isso. sendo, né? É esse o ponto. O negócio, ele não vai parar porque a TI não tá entregando. Ele vai continuar do jeito dele. É a declaração dele que vai pro tá errado, mas tá em produção mesmo que Exato. esteja errado, não lembro a frase. Exatamente. Então, o negócio ele vai ter que continuar de alguma forma. Então, nós como executivos temos que olhar, cara, isso está acontecendo na minha empresa? Por que isso está acontecendo? A minha TI está subdimensionada, ela não é eficiente operacionalmente, porque esses dois caras tinham que estar dançando juntos. Então, acho que cada um deveria fazer essa reflexão, porque as caixinhas estão fora do lugar se isso está acontecendo, né? E cabe uma reflexão. E quem tem que fazer essa reflexão é quem tem a visão do todo. Eu tenho visto aí em organizações, né? Eu sou consultor nessa área de transformação digital aí, e alguns dos meus clientes estão olhando como fazer justamente, porque você tem um volume grande de novas tecnologias, né? E você tem, ao mesmo tempo, essa preocupação de falar, pô, eu preciso garantir segurança, eu preciso garantir que o pior não aconteça, né? E um movimento que eu acho que é interessante, que eu tenho visto acontecendo, é falar, cara, eu estou monitorando com indicadores um pouco melhor a Shadow IT para poder entender por que isso está acontecendo e o que eu posso fazer para reduzir esse efeito, né? Que é um efeito que fala, um efeito indesejado, mas tem hora que você, de um lado, não consegue nem, não tem a envergadura ainda para evitar, fala, pô, está acontecendo, e o melhor que você pode fazer em algumas situações é falar, deixa eu entender para poder remediar, porque se eu não consigo evitar, e isso é interessante, porque você está me dizendo, eu concordo com isso, que o que faz a empresa estar operando é o dia a dia. Ninguém. Isso pode também ser válido para estratégia, né? Ninguém vai pensar em estratégia, você está morrendo de fome. Eu preciso vender, eu preciso. Então, essa combinação entre dar conta do curto prazo
E, assim, do ponto de vista de TI, o negócio vai dar conta do curto prazo. Quer pelo bem ou pelo mal, né? Do ponto de vista de estratégia, falou, o pessoal não vai olhar para a estratégia se tiver que dar conta do curto prazo. Então, o curto prazo ele tem uma pressão, né, na organização, que a melhor maneira que você resolver essa pressão é você entendendo a razão dessa pressão e tentando evitar através das alavancas que estão gerando essa pressão. Falar, então, aqui o pessoal está precisando disso, vou trazer em TI uma prioridade, porque esse é o problema-chave. Ou a pessoa não está conseguindo pensar em estratégia, pô, eu vou precisar criar um grupo, ou criar um tempo adicional para pensar a longo prazo, senão vamos todo mundo morrer no curto prazo. Está pensando só em eficiência, não está pensando em eficácia. Então, são questões, eu acho que, de certa maneira, são presentes na agenda do profissional hoje de TI, profissional de negócio. E precisa ser discutido. Eu não sei se a solução é fácil, mas sem conversa, eu acho que a solução fica mais perto do impossível do que ser fácil ou difícil, né? Eu queria só... Não, imagina. Eu queria só reforçar essa questão do conceito do Shadow IT, que o Sérgio falou, está sendo falado aqui de novo, que para quem não sabe, né, quem está acompanhando a gente, são iniciativas dentro da organização de áreas que não são de TI, fazendo sistemas, demandas, construções de tecnologia que não são oficiais. Agora, como que eu acho importante tratar isso também quando eu vejo nos clientes que eu atendo? Não enxergar como uma coisa ruim. É simplesmente um sintoma, não é questão de julgamento. É entender, cara, chegar na área que desenvolveu, contratou aquela solução sem o aval de TI e por quê. Entender por quê. O que você está fazendo melhor que a gente não faria. Muitas vezes fazendo uma consulta psicológica, uma terapia ali, cara, eu consigo chegar em algum resultado. Porque no final das contas, cara, eu acho que tudo é um embasamento, né? Não é eu faço porque eu quero. Cara, provavelmente a área fez porque ela precisava. E aí será que ela fez da maneira certa? Provavelmente não. E buscar, eu acho que com isso, a gente fazendo esse entendimento entre as partes, vai falar, pô, realmente, olha só, nós de TI não vimos que a área de negócio precisava isso. Ou nós da área de negócio não consultamos TI, sendo que poderia ser feito de uma maneira diferente. Eu acho que é frequente realmente você confrontar essa possibilidade de trazer as duas áreas. Fala, olha, eu já lembro de um caso recente aí de uma área de suprimentos que desenvolveu um sistema específico, contratou e quando eu trouxe o pessoal para a mesa, vamos lá, você está falando que vocês fizeram isso porque o sistema não atende. Então o que não atende? Aí fomos olhar o sistema de gestão da empresa, tinha 90% do que... Ah, mas eu não tinha entendido. Então, essa é a grande questão. Por que não sentou antes? Então, vamos fazer o seguinte, vamos reavaliar, porque vocês estão colocando em risco toda a segurança. Os dados que foram tratados fora da TI na área de suprimentos estavam totalmente colocando em risco informações sigilosas da empresa. Então, eu acho que é isso, é entendimento. Em vez de falar, não, você está errado, colocar o dedo na cara, vamos sentar para a mesa, conversar todo mundo, e aí você cria uma campanha educativa para as outras áreas. A gente tem que partir do pressuposto, né, Grau, que todas as pessoas que estão tendo esse tipo de iniciativa, seja TI, seja negócio, elas estão tomando a decisão que para elas é o melhor para a empresa, Sim. Só que elas têm informações diferentes. Provavelmente esse cara que fez a compra do sistema de suprimento, ele tomou a melhor decisão que talvez até você tomaria se tivesse as informações que ele tem, né? E esse que é o ponto. E é por isso que tem que ter essa troca, a dança que o Vitão colocou, para que buscando uma informação aqui, tá? Para que todo mundo tenha a mesma informação. E o mais comum é que quando todo mundo tem todas as informações, o caminho seja um consenso. Sim.
Porque, beleza, agora todo mundo sabe exatamente dos riscos que nós temos, dos problemas que nós temos de funcionalidade. Aí a solução fica convergente. Mas quando não tem essa comunicação, tá todo mundo tentando fazer o que é melhor para a empresa, só que com a informação que tem naquele momento, né? Por isso que eu tenho dito, Wellington, que, assim, pra mim, um dos top soft skills pro cara de hoje é ele ter essa capacidade de alinhamento organizacional. Ele tem que ter essa capacidade de alinhar interesses não só das pessoas de diferentes departamentos, tecnologia, negócio, como também alinhar o que os algoritmos, os diversos algoritmos e diversos fornecedores vão entregar. Porque, cara, se você não alinhar essas coisas, Brilhante. você tá virando, assim, uma organização que vai entregar coisas totalmente tortas ou até contraditórias, né? Sim. Isso que o Del Rey, aliás, o Del Rey era um carro sensacional, né? Porra. Carro velho, mas bom. Era Porra, sensacional. Trouxe aqui, ó. Eu acabei de fazer uma pesquisa, tava mexendo no celular, não por deselegância, mas para agregar. Na história, Dom Pedro II assinou um decreto que fundou a Caixa em 12 de janeiro de 1861. Dom Pedro II. Eu tô falando de Era um cara bem inovador. né? Que Olha na o época, tempo que tem isso, 163 anos. 163 anos. Fiz a conta aqui, para não errar. Outra coisa, não há outra pesquisa que eu fiz, que não é oficial, não achei no portal da Transparência da Caixa na pesquisa rápida, mas a Caixa tem 86 mil e uns quebrados funcionários. Uma empresa de 1800, ela vai fumaça, assinado o decreto pelo nosso amigo Dom Pedro II, 86 mil pessoas. Cara, pega tudo isso, cadê a discussão sobre isso? Isso torna o jogo mais complexo de um jeito. É por isso que eu tava falando tentando imaginar o contexto em que esse cara tá. Porra, é complexo demais, cara. Você consegue imaginar o... Haja legado, né? Nossa! Pô, legado, decisões que foram tomadas. Dom Pedro aprovou a primeira Gemude. Essa é boa. Cara, e você vê, quando a coisa é longeva desse jeito e pega lá os legados, pô, você constrói uma coisa aqui de um jeito que, às vezes, dado ao progresso, não dá pra você aproveitar aquilo de uma forma otimizada mesmo. Então entra em decisões do tipo, destrói e faz de novo, né? São coisas da vida, e eu tô falando de um negócio assinado por Dom Pedro. Então para ver que esse componente ninguém falou aqui, eu digo no mundo, né? 3 semanas aí pós esse evento, sobre todo esse ingrediente. E, cara, qual é a resposta que a gente tem para isso? É absolutamente difícil. Não tem uma resposta única. Se eu virar aqui e falar assim, não, vamos lá, vamos treinar a galera. Tudo que a gente falou tem que ser feito, né? Sim. Mas vamos treinar a galera, vamos começar pequeno, vamos experimentar aqui uma coisinha, vamos provar que dá certo, aí vamos começar a escalar. Ainda assim vai levar tempo pra caramba, ainda assim vai levar anos de tropeço, ainda assim vai ter dificuldade. Ainda assim, pode botar muitos ainda assim aí. Acho que cabe muita reflexão E sobre rapidão, tudo isso. os caras estão entregando serviço para 150 milhões de clientes, pelo que eu pesquisei aqui. 150 e tantos milhões de usuários clientes da Caixa. Podem falar o que que quiserem. Mas Pra tem- mim, não mais há muitos anos. que não eu- mais. Nem pra mim. Pois é. Nem pra mim. Mas imagina como é entregar para 150 milhões de usuários de serviço. Não, Sim. sem dúvida. Nessas condições. Não, os desafios são enormes. É bizarro. isso. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que o ponto que você colocou, ele é muito na linha do que eu imagino, viu, Vitão? Não é um problema só que causa isso. É uma série de problemas. Uma série de fatores corporativos, culturais, processuais, comportamentais das pessoas que levam a essa ineficiência operacional da tecnologia como um todo, né? É muito contaminado pelo próprio ambiente corporativo, etc. E aí, para já até passar para vocês aqui as palavras para as suas considerações finais, ficou uma sensação de que a TI da Caixa é lenta, é engessada, etc. Eu fico com uma reflexão sobre o negócio também. Você já foi alguma vez atendido na Caixa? Então, é o que eu tô falando, eu sou esse cliente. Eu já tive conta Será? da empresa anos atrás. Será que esses problemas corporativos
do ambiente da empresa e tal, será que isso atinge a TI? Será que a gente não tem que, né, dar um passo atrás e pensar, de fato, até o Sérgio se colocando como lado de negócio, fazer um meia-culpa no todo? Será que os problemas de negócio são resolvidos em 15 dias em produção também? Ou será que nós também temos uma ineficiência operacional? Porque isso é cultural, né, da companhia. Então, fica uma reflexão sobre o todo, né? Well, assim, indo para as considerações finais, né? Eu acho que, sem dúvida, quando a gente trouxe esses temas para hoje, a gente tem que agradecer ao Sérgio, à Caixa Econômica. Sem dúvida, né? sem dúvida. Por criar uma pauta tão maravilhosa. Sem dúvida, porque senão a gente provavelmente não estaria falando disso ou chamando tanto atenção para esse assunto, mas são pautas realmente importantes. Eu acho que, mais do que tudo, ele trouxe pautas importantes, só que a forma como ele se posicionou foi uma forma muito infeliz. Agora, a gente tentando extrair alguma coisa positiva dentro desse contexto todo. A gente sabe que tem empresas que têm o potencial de ser mais ágeis, mais bem estruturadas, se movimentar mais rápido, e óbvio que empresas ligadas a governo, como é a Caixa Econômica, é óbvio que não é assim, né? Então, a gente tem essa característica que não é simplesmente algo corporativo que você consiga se movimentar fácil, tomar decisões isentas e tudo isso. Infelizmente, esse é o contexto. Agora, a gente trazendo isso para o mundo em geral, eu acho que tudo que a gente falou hoje aqui, cara, dá para extrair um bom manual de recomendações e boas práticas para organizações de todos os tipos, né? O que se deve fazer, o que não se deve fazer. Obviamente, não existe, é fácil aqui meio como comentarista de futebol, né? Qualquer coisa que a gente falar ali, tá ok, né? Mas todos nós aqui, a gente tem uma responsabilidade porque a gente tem nossos clientes, a gente precisa que as coisas funcionem, senão a gente não tem o leitinho das crianças aqui, né? E a gente precisa levar olha só as cabeças aqui diferentes, mas a gente acabou tendo um papo muito fluido, com cada um entendendo um pouquinho o que o outro falou, complementando um pouco. E eu acho que é esse o contexto que a gente tem que ter dentro das organizações, que eu falei de montar comitês de transformação digital, de inovação, com pessoas diferentes. Minha formação é engenharia. Eu, durante muitos anos, eu só convivi com amigos engenheiros, a tendência de pessoas semelhantes. Aí tem um pouco de uma contrapartida que eu sempre pratiquei esporte, então você vive com um pouco de gente diferente. Mas anos atrás, quando eu comecei a estudar futurismo, cara, que aí comecei a conviver com pessoas totalmente diferentes, e foi muito rico isso, porque opiniões totalmente fora da caixa do que você imaginava, e eu entendi que isso me fez crescer bastante. Então, dentro dessa minha trajetória de aprendizagem pela vida inteira, eu vi que diversidade é alguma coisa importante. Preconceitos e pré-julgamentos que eu tinha, mesmo que ficando para mim, eu acabei falando, poxa, não é. Eu acho que a gente tem que pensar. E o Alexandre falou alguma situação que eu pensei, cara, empatia corporativa, né? Você tem que se colocar no lugar do outro ali, entender, cara, eu sou de negócios, o que o técnico precisa, eu sou técnico de TI. Dessa maneira, todo mundo colocando essas variáveis na mesa, a gente consegue montar uma equação que vai dar um resultado muito melhor. Eu acho que fica isso de recado aí para quem está nos acompanhando. Muito bom, muito bom. Vitão, belíssimas palavras. Suas últimas considerações, meu caro. Eu volto na dança, na história da dança. Eu acho que o contexto, a pauta trazida aqui, a gente acabou tomando uma empresa como exemplo, mas quantas caixas a gente não vê por aí, com pessoas com esse tipo de postura, com essas crenças e vieses, né? De 163 anos, a gente tomou aqui como exemplo uma pessoa que desses tempos todos está ali há 44, né? Desse tempo todo. Então, é óbvio que tem vieses, é óbvio que tem uma fala carregada de emoções,
pautada ainda por outras sensações que a gente já discutiu aqui, e isso a gente vai encontrar como tipicamente em qualquer estrutura organizacional, algumas mais, outras menos, algumas veladas e outras declaradas. Mas se a gente encontrar o ingrediente que fornece às pessoas unicidade de trabalho, reler o trabalho, atividade profissional, com algo que o que eu quero dizer não é que seja romântico, mas parem para pensar, a maior parte do tempo que a gente vive as nossas vidas é trabalhando. Se a gente está investindo tempo nisso, qual é o nosso retorno além do financeiro? O retorno do valor produzido, do chegar em casa daqui a pouco. Vou chegar em casa hoje 10 da noite. A gente está gravando à noite aqui, galera. Saí de casa super cedo. Cheguei do Rio de Janeiro ontem. E estamos aí na luta. Se isso aqui não estiver me trazendo um prazer, por que eu estou aqui? Então, eu vejo que um caminho adicionado a isso é trazer a organização, trazer significado para o trabalho. E, cada um encontra o teu. De verdade, cada um tem o seu, né? Tem o que te move. Mas será que a empresa não consegue conciliar, agregar, provocar, inspirar a gente a fazer o nosso melhor ali? E aí acaba essa coisa do, TI, negócio, pastelaria, não sei o quê. Porra, vamos fazer uma coisa diferente, né? E a contribuição de uma gestão cultural, que isso até é ousado, né? Gerir cultura é uma coisa... Alguns dizem que não existe, mas estimular culturalmente a um pensamento mais alinhado, se a gente encontrar essa fórmula, ou pelo menos dedicar energia para estudar isso e fazer mais testes nas organizações, a gente vai ter organizações mais felizes, mais produtivas, mais alinhadas e pessoas que vão trabalhar com mais significado pelo motivo que ela acorda e pelo motivo que ela dorme. Então, é um discurso também um pouco mais bonito e poético, né? Você tá inspirado hoje. Sim. Tu vê só, cara. E nem bebi, é só água. Mas eu vejo que esse é um caminho, né? E é um caminho não tanto explorado. Tem espaço. Show. Alexandre, suas últimas palavras como testemunha ocular Pois é. do caos. Pois é, primeiro, depois desses dois poetas aqui, né? Ficou difícil, né, Léo? Eu queria começar falando assim, Sérgio, se teve coisas bacanas, né, que podem ser extraídas da conversa, foi esses debates todos que eu acho que o Sérgio trouxe uma provocação necessária, o Renato já trouxe aí, trouxe as provocações, talvez ele possa repensar o formato, mas de certa maneira a polêmica veio e a gente está discutindo, conversando sobre coisas que eu julgo muito importantes para o nosso momento. E olhando para as considerações finais, eu vejo assim, o que faltou na conversa lá, que eu acho que nós deveríamos pensar. Legal, eu percebi que tem esses problemas. Ou eventualmente tem esses problemas em algumas tipos de organizações. Eu acho que tem um caminho importante para nós agora, no momento que nós estamos vivendo, de como nós resolvemos esses problemas. Essa resolução desses problemas passa por empatia, passa por a dança, passa por ir mais para propósitos, né? Do falar, o que nós estamos fazendo aqui, gente, com essa organização? E não existe uma resposta única, né? Fala, eu entendo quando a gente olha para empresas que têm um legado de Dom Pedro II, como é o caso da Caixa. Literalmente, não é maneira de... O que ela tem que ninguém mais tem e por que ela não se alavanca a partir daí, né? O que ela pode fazer que ninguém mais pode fazer e ao invés de tentar copiar coisas, fala, cara, isso aqui eu não vou... vem um Nubank que não tem legado, não tinha, né? Até pouco tempo atrás... Cara, eu vou querer copiar, tudo bem, tem hora que eu tenho que copiar, senão eu saio fora, mas a receita do Nubank não vai ser a receita da Caixa e vice-versa. Até porque eles não têm pontos de partida, não têm a diversidade, não têm a percepção, não têm a cultura. Então, eu acho que tem um espaço muito grande para profissionais de tecnologia, para profissionais de negócio, para entender onde eu estou. Qual é o propósito que eu me coloco como pessoa, e qual é o propósito da minha organização e como eu ajudo nisso. E essa parte de olhar para o futuro nunca foi tão necessário, porque o futuro, eu acho que sim, vai ser mais de poetas e menos de fazendeiros por um período, depois pode mudar. E nós temos que criar mais poetas no mundo. Show de bola. Meus amigos, muito obrigado.
Hoje foi um episódio repleto de poesia, literalmente. Aqui. Todos muito inspirados. Obrigado pela contribuição de vocês. Vou agradecer aqui também o Sérgio pela declaração. Eu acho que alguém tinha que colocar esse ponto na mesa, porque é uma coisa que provavelmente muitas pessoas pensam e poucas falam, né? Poderia ter sido um pouco mais sutil, talvez, nas suas declarações, sim, mas suscitou um debate no nosso mercado de tecnologia que eu acho que é extremamente necessário para que a gente sempre tenha uma evolução dos nossos processos, dos nossos comportamentos, das nossas corporações como um todo, né? Então, obrigado, meus amigos, obrigado, Sérgio. O espaço continua aberto, né? Se a Caixa quiser vir aqui, conversar com a gente, trazer os pontos para os nossos ouvintes, se o Sérgio puder vir também, o espaço continua 100% aberto para essas declarações, tá bom? Você que acompanhou a gente até agora, muito obrigado pela audiência de vocês. Não esqueça de deixar o seu like, de seguir a gente no canal, de seguir a gente no Spotify, de seguir a gente no Instagram. E se você acha que a gente contribui de alguma forma com a sua carreira profissional, com o seu conhecimento, você também pode ser membro do nosso canal lá no YouTube e pingar aqui uma contribuiçãozinha para o PPT, porque dá trabalho fazer essa parada, viu, Vitão? Porra, dá trabalho. né? Olha o tempo que a gente tá aqui. Tudo bem que para mim é um prazer estar aqui com vocês, mas... Isso é muito bom. Obrigado pela audiência de todos vocês. Até a próxima. Valeu!